prerrogativa de aceitar conselhos como não. Não se pode pensar que na altura havia uma intenção legítima ou a ideia de facto de que aquele caminho que ele estava a seguir era o mais correto e não necessariamente o outro que foi aconselhado por outras pessoas. Tudo o que aconteceu neste processo sugere que não. Que nunca houve vontade legítima. Eu teria, vamos lá dizer, se calhar teria alguma... estaria de alguma maneira inclinado em perceber a questão que tu colocas e talvez responder positivamente, se no decurso do processo nós tivéssemos exemplos que nos dessem a entender que efetivamente havia uma vontade genuína de fazer as coisas. Mas o decurso do processo mostrou-nos que não. E eu vou dar-te coisas muito claras. Por exemplo, a questão da revisão da lei sobre o regulamento sobre a declaração de bens dos titulares de cargos públicos foi colocada desde o princípio. Houve pessoas que disseram ao Presidente, se quer combater a corrupção, ok, o senhor pretende olhar para o passado, compreende-se, também é legítimo, mas tal como pretende olhar para o passado, é preciso garantir que quem está a entrar hoje tenha as mãos e os pés cortados, passa aqui a expressão, em relação à possibilidade de se mergulhar no mundo da corrupção e do desvio de horário. Não se deu minimamente atenção a isto, aliás, ao ponto de o Presidente chegar a ter afirmado que não conhecia país nenhum no mundo democrático em que os titulares de poderes de cargos públicos eram obrigados a declarar bens. Ou seja, a prática subsequente... Devia ser uma falta de conhecimento mesmo. Mas então não devia estar aí. Quer dizer, qualquer caminho que tu escolhas, não há saída possível. É tudo catastrófico. Porque se faltava este conhecimento tão básico quanto primário, é porque também estava no lugar errado. Não tinha preparação para estar para assumir o posto. Não tinha preparação. E mais, o chefe angolano, o chefe principal angolano, o Presidente da República, é rodeado por uma pleiade de assistentes de toda a ordem. Não quero acreditar, e custa-me acreditar, que toda aquela gente não soubesse, que nenhuma daquelas pessoas soubesse que existem pelo mundo países democráticos em que os titulares de cargos públicos são obrigados a declarar os bens que possuem. Isso não faz sentido, isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, aquilo que nós vimos foi um conjunto, foi uma forma de estar e uma forma de governar que mostrou de forma inequívoca que não havia interesse genuíno. De tal sorte que, se tu reparares, os desastres desse processo começaram muito cedo. Angola começou a perder ativos no âmbito deste processo de combate, que se chamou de combate à corrupção e de recuperação de ativos, muito cedo, nomeadamente os ativos, por exemplo, que foram perdidos em Portugal. Portanto, houve vários sinais no decurso do processo que mostraram que alguma coisa estava a ser mal feita, que era preciso realinhar o processo, que era preciso redefini-lo. Nunca se prestou atenção a isso. Inventou-se, do ponto de vista pelo menos teórico, parecia, e bem, o gabinete de recuperação de ativos da senhora Eduarda Rodrigues, e toda a gente hoje tem mais ou menos ideia do que aconteceu aí. As acusações graves que depois acabaram por aparecer contra aquela senhora. Não é? Aparentemente, à luz das acusações que se tornaram públicas, aquele gabinete também havia se transformado como um estado paralelo de promoção da corrupção. À luz da roubalheira e da promoção da corrupção e da chantagem. À luz das denúncias, muitas das denúncias que se conheceram e que se tornaram públicas. Não é? Em relação à recuperação de ativos fora, quando um país como Portugal, que o regime equivocado de Angola, em algum momento pensou que era um regime vassalo do MPLA, se permitiu dizer na cara de João Lourenço, nós não vamos devolver o dinheiro, sobretudo se esse dinheiro puser em causa a estabilidade do sistema financeiro. E o António Costa disse-o publicamente. É que estas coisas às vezes se dizem em off. António Costa fez questão de o dizer publicamente para que toda a gente soubesse.
Ora, aquilo foi uma mensagem, um recado expresso de que não haveria dinheiro rigorosamente nenhum que voltar. Olha, agora houve a vergonha, essa não é do tipo, não é? De que andaram a dizer-nos de muitos, centenas de, não sei de quantos milhares, milhões e mil milhões de dólares, não é? E Portugal agora, estive a ler esta semana, devolveu 3 milhões. Ora, 3 milhões é o pequeno almoço do executivo angolano. O pequeno almoço do executivo angolano custa 3 milhões. Não faz sentido isto. Portanto, houve vários sinais ao longo deste processo que foram muito elucidativos que o caminho estava errado. Angola achou-se grande, excessivamente grande, demasiado grande, que tinha eventualmente força e poder para colocar e encostar contra a parede uma Suíça, não é? Ou agora um Chipre, como vamos ouvindo agora. Se nem Portugal, é que nem Portugal conseguiu fazê-lo. É verdade que no caso português há muitas situações que ficaram conhecidas de processos que ficaram, digamos, bloqueados, não é? Contas bancárias bloqueadas, coisas bloqueadas, etc. Mas a verdade verdadeira, tanto quanto sabe, e à luz daquilo que são os números que são apresentados pelo próprio governo, não se recebeu nada de especial. Portanto, 8 anos, mais de 8 anos depois, o que é que nós temos aqui? Nós tivemos um processo completamente equivocado. Tivemos um processo completamente equivocado. É evidente que o Presidente João Lourenço não vai admiti-lo. Se nós recuarmos um bocado, nós vamos encontrar alguns discursos em que, pelo menos do ponto de vista da minha interpretação, ele o admitiu de forma indireta. Porque a partir do momento em que apareceu com aquele fervor, nós somos não sei quantos milhões, as contas que ele fazia, não é? E contra nós ninguém se mete, vamos ganhar tudo isso, vamos combater tudo isso. Depois de algum tempo começou a dizer, não, eu não disse bem que esse é o meu principal projeto. Não, eu não disse bem que vou conseguir combater isto. Parecia aí nas entrelinhas o reconhecimento que estava a falhar. Agora, nós não vamos ouvir nunca o Presidente João Lourenço dizer que falhou. Não vamos ouvir isso. Não vamos ouvir isso. Repito, não me parece, eu não me lembro alguma vez de ter ouvido algum comentário, alguma declaração, algum protesto, alguma crítica que fosse no sentido de que a corrupção não era para combater. Mas as críticas foram sempre no sentido de que o caminho que estava a ser seguido não seria produtivo no interesse nacional e pelo interesse nacional. Porque qual é o interesse nacional, no fundo, feitas as contas, o que é que os angolanos esperavam? Esperavam que o tal dinheiro do combate à corrupção e da recuperação de ativos, o que fosse depois palpável, tangível, que as pessoas pudessem ver, não, está aí de facto dinheiro e aquele dinheiro serviu para fazer A e B. Portanto, o objetivo material e financeiro não foi alcançado. A moralização também não foi alcançada, porque nós estamos a ouvir os donos do regime, os chefes do regime, dizerem que, por exemplo, a corrupção na justiça está em níveis nunca antes vistos. Portanto, o objetivo da moralização não foi conseguido. Nem pouco mais ou menos. Pelo contrário. Parece que em determinadas situações a corrupção foi aprofundada. Portanto, nem o objetivo da moralização foi conseguido, nem o objetivo... E é preciso cumprir. Eu também não estou aqui a ser, obviamente... Não poderia ser determinista, nem pouco mais ou menos. Compreendo que um processo como este, tal como diz a própria colocação, é um processo, levaria tempo. Mas a questão, onde é que estão os sinais? Quando nós temos uma prática de governação completamente corrupta, não é? Ajustes diretos de toda a ordem, como toda a gente ficou a saber agora com números sumarizados completamente escandalosos. Quando nós temos a própria justiça a dizer, olha, nós aqui somos mais corruptos do que alguma vez fomos, do que jamais fomos. Isso quer dizer que o objetivo da moralização não está a ser alcançado. Nem o da moralização. Muito menos os objetivos financeiros que estavam também supostamente delineados. Eu quero lembrar-te, ainda para reforçar aqui a minha resposta, durante muito tempo eu fui dizendo uma coisa que me parece básica, é que alguém que se propôs a combater a corrupção nunca provou uma estratégia de combate à corrupção. Vocês acabaram de ouvir o Evaristo Mulaza. E a pergunta que não quer calar é: até quando vão continuar a brincar com a nossa inteligência? Fica muito claro com essa análise brilhante que acabamos de escutar que esse tão famoso combate à corrupção do governo João Lourenço nunca passou de um grande teatro, uma jogada de marketing político que nunca teve uma vontade legítima por trás. É simplesmente revoltante e um absurdo ouvir que o presidente da República, o homem que deveria dar o exemplo, diz não saber que num país democrático os políticos devem declarar os seus bens.
Ou é uma falta de preparo assustadora para o cargo, ou é pura má-fé para proteger os seus. E vamos ser honestos, alguém acredita que aquele batalhão de assessores não sabia disso? Claro que sabiam. O objetivo nunca foi fechar a torneira da corrupção, mas sim controlá-la. E a vergonha internacional, pessoal? O caso de Portugal é a prova definitiva do fracasso. O governo angolano achou que podia dar ordens lá fora e tomou um banho de água fria público. Como vimos aqui, devolveram 3 milhões. 3 milhões. Isso, nas palavras do jornalista Evaristo, não paga nem o pequeno almoço dessa elite governativa que continua a esbanjar enquanto o povo angolano passa necessidades. Em vez de recuperar o dinheiro roubado para construir hospitais, escolas e estradas, o que nós vimos? O tal gabinete de recuperação de ativos transformou-se, segundo as denúncias, num estado paralelo de chantagem. A corrupção na justiça está pior do que nunca. Os ajustes diretos, os contratos sem concurso público, continuam a rolar soltos com números escandalosos. No fim das contas, mais de 8 anos depois, cadê o resultado palpável para o cidadão comum? Não existe, porque, ironicamente, o governo que jurou combater a corrupção nunca sequer teve a decência de aprovar uma estratégia real e formal para isso. Foi tudo conversa fiada para boi dormir. Mas agora eu quero saber de vocês que estão aí desse lado. Vocês ainda acreditam nesse discurso de combate à corrupção do governo? Ou concordam que foi tudo uma farsa para limpar a imagem do regime? Deixem a vossa opinião aqui nos comentários porque eu vou ler todos. Não se esqueçam de esmagar o botão do like para o YouTube mostrar este vídeo a mais pessoas, inscrevam-se no canal se ainda não fazem parte da nossa comunidade e partilhem este vídeo nos vossos grupos de WhatsApp. A nossa sociedade precisa abrir os olhos. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.